Depois de atingir recorde nos preços na semana passada, o cacau terminou hoje pelo segundo dia consecutivo em queda, com um contrato para maio negociado a 5.994 dólares a tonelada, um recuo de 7,14% de acordo com dados da agência Bloomberg. Mesmo assim, as cotações da commodity seguem em patamares históricos nesta segunda-feira. Por exemplo, os papéis de igual vencimento ultrapassaram os 6.500 dólares por tonelada. Um dos fatores que tem contribuído para essas altas da amêndoa são as preocupações com um déficit de oferta no mundo. E para entender melhor esse cenário e localizar a relação do Brasil, nesse mercado, conversamos agora com a Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui, já que nós estamos chegando pertinho da Páscoa, o nosso público também quer entender se o chocolate vai ficar mais caro. Mas primeiro eu quero que você me explique por que dessa alta, a patamares históricos das últimas semanas e essa queda nos últimos 2 dias aí. Boa noite, Ana. Boa noite, Petri. Um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. É uma oportunidade bem interessante para a gente falar um pouco sobre o mercado de cacau. É importante entender que, como toda commodity, você tem essas oscilações para cima e para baixo no decorrer dos períodos. E a gente tem vindo de altas históricas, especialmente desde o ano passado, mas com um acirramento desde o início de fevereiro, né? Então, essa queda, nesse momento, é muito mais um ajuste de mercado, tem muito mais relação com os investidores estarem vendendo papel para poder fazer seus lucros, do que realmente relacionado com o cenário. A gente tem um cenário de tendência de alta, então, ainda que tenha um pouco, como você disse, a alta ainda continua em patamares muito maiores do que nos últimos anos, são altas históricas, a gente bateu aí altas para mais de 45 anos que não havia. Então, a gente tem, como você mesmo comentou, um déficit global na produção de amêndoas e uma demanda que não reduziu, ou pelo menos não reduziu na velocidade que talvez se esperasse com essas altas. Então, a gente tem uma produção concentrada na África, 70% da produção mundial de cacau está concentrada na África. Os grandes países produtores de derivados e de chocolate são praticamente 100% dependentes desse cacau da África, e essas condições climáticas, especialmente, ligados a uma planta que já está, uma produção que tem plantas mais antigas, acaba afetando essa oferta do produto. Então, a gente não acredita que essa tendência é de queda, na verdade, são ajustes pontuais, a gente deve ver outros aumentos ao longo dos próximos meses, e como a gente tem que olhar de forma positiva, tentar olhar para isso de forma positiva. E eu Perfeito. acho que para o Brasil a gente tem perspectivas positivas quando a gente vê as possibilidades de investimento com a alta desse preço no cacau, Especialmente o produtor podendo investir na sua lavoura e melhorar a sua lavoura aqui no Então, país. pegando esse gancho do ponto de vista do investimento, qual que é a posição hoje do Brasil no ranking mundial de produção? Eu sei que a indústria teve um aumento aí de recebimento de amêndoas, recentemente, mas ainda podemos aumentar muito mais essa produção, porque já fomos, um dos maiores produtores desse fruto aí. Década de 70, a gente figurava ali entre os primeiros colocados na produção de amêndoas, e desde o final da década de 80 início da década de 90, a nossa produção caiu muito, e hoje a gente ocupa ali o sexto, sétimo lugar no ranking de produção mundial, mas
ainda assim é uma produção que não é nem suficiente para atender o mercado interno. No ano passado, a gente realmente teve um acréscimo de recebimento, a gente recebeu perto de 220 mil toneladas de cacau de produção nacional, mas a nossa capacidade instalada, quando a gente olha para as associadas da IPC e para o resto do mercado, seria em torno de 300 mil toneladas. Então, tem todo um investimento de vários elos da cadeia, né? A gente tem se unido para investir na melhoria das áreas já existentes, na produtividade dessas áreas, investir em novas áreas não tradicionais, uma coalizão de atores, inclusive do governo federal, e a gente lançou um plano agora em dezembro de 2023 que tem a perspectiva da gente retomar a autossuficiência, ou seja, produzir aí em torno de 250, 260 mil toneladas até 2025, 2026, e um objetivo de alcançar as 400 mil toneladas até 2030. Com 400 mil toneladas, o Brasil volta Ô, a exportar amêndoa, ter perfeito. volume suficiente para exportar amêndoa. Ô, Ana, E aí a gente começa. aqui a gente só tem mais um minutinho e essa pergunta eu tenho que te fazer, porque o nosso público também é Claro. consumidor. Os preços dos chocolates de ovo de Páscoa vão ser impactados por essa realidade atual? Já se sente nas gôndolas ou não? Seja sincera com a gente, Ana. Então, eu vou ser super sincera, eu não tenho como responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta que tem que ser feita para a Associação do Chocolate. O que eu posso te explicar? A gente tem um cacau que foi comprado para produzir o ovo de Páscoa em setembro do ano passado, quando os preços já estavam aumentando do cacau. Mas o cacau não é um componente no chocolate. Então, eu acredito que toda a indústria está trabalhando para que o impacto seja o menor possível, para que o consumidor possa, sim, continuar comprando o seu ovo de Páscoa e o seu chocolate, porque a demanda é importante também, né? A gente manter a demanda alta é importante para continuar incentivando a produção. Perfeito. Eu conversei com a Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Obrigado mais uma vez, Ana. Certamente voltaremos nesse assunto em breve, tá bom? Boa noite para você. Ótimo. Boa noite.